Então, um sistema de composto com m equações e m variáveis, tá? Ele é um sistema. E por que ele é não linear? Porque você não vai ter simplesmente um polinômio simples de grau 1 para todas as variáveis, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais x4. Isso seria o linear. Não linear seria, por exemplo, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais seno de x, por exemplo, e elevado a x. Esses são chamados de sistemas não lineares, ok? Muito bem. Então, um sistema não linear que a gente vai trabalhar aqui é um sistema de ordem n, ou seja, n por n, tá? E então você tem aí várias aplicações quando se trabalha com sistemas não lineares. Então, o que a gente vai ver aqui são métodos de resolução de sistemas não lineares, que às vezes não são triviais. Eu diria que a maioria deles não são triviais de resolver do ponto de vista analítico. Ah, professor, mas eu já fiz cálculo 5. Tudo bem, não tem problema nenhum não, mas você vai se defrontar com sistemas que não são fáceis de resolver, não são triviais de resolver. Então, é necessário então que a gente utilize os nossos métodos numéricos. Bom, então, um sistema não linear, na realidade, é uma função maiúscula, como você pode perceber na apresentação, cujo domínio está contido em Rn e o contradomínio também está em Rn, tá? Ou seja, a imagem está em Rn. Então, você considera essa função f maiúscula como sendo exatamente a transposta de funções f1, f2, fn minúsculas, tá? De tal forma, então, isso é só simbologia, tá? Mas é importante também, mesmo sendo simbologia, que a gente coloque exatamente as coisas no devido lugar, tá bom? Mesmo sendo simbologia. Então, olha lá. Então, F1 minúscula de x1, x2, x3 e xn igual a zero. F2 de x1, x2, x3 até xn igual a zero. E assim sucessivamente até a última função. Cada uma dessas funções aqui representa uma equação, tá? F1 é uma equação, F2 é uma equação, Fn também é uma equação. Então, a composição dessas funções de n funções e com n variáveis é o que constitui exatamente um sistema não linear, tá? Então, o que a gente quer obter? Nós queremos obter um x, que é a solução, é o vetor de solução, tal que f de x seja igual a zero. Então, vocês já estão cansados de saber que, obviamente, nós não vamos ter um valor um x tal que f de x seja igual a zero. Aí você pergunta, mas por que não, professor? Porque a gente está trabalhando com métodos numéricos. Por isso. Ah, mas vai ter exemplo? Vai ter exemplo que a gente vai encontrar x tal que f de x igual a zero? Vai. Tá? Nós vamos ter exatamente um exemplo daqui a pouco que mostra exatamente que a gente consegue encontrar um x tal que f de x é igual a zero. Aí você diz assim, professor, você falou agora que não consegue, e agora consegue? De novo, tá? Então, vamos repetir. Ocorre o seguinte, ocorre que para exemplos simples, ou seja, exemplos analíticos, que você estuda lá em cálculo 1, cálculo 2, e cálculo 3, e cálculo 4, e cálculo 5, por exemplo, tá? São exemplos que o homem já fez. Ou seja, quando se passa um exercício lá, tá? Um exercício, alguém já resolveu aquele exercício. Então, se ele coloca aquele exercício naquele livro lá, professor, aquele exercício eu não consegui resolver. Estava muito difícil, mas alguém já resolveu. O autor já resolveu aquele exercício. Você entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, então, o que acontece? Que do ponto de vista analítico, é possível que a gente consiga resolver. Mas vai ter determinados sistemas, tá? Ou problemas envolvendo sistemas não lineares,
que não é trivial de resolver, mesmo utilizando todos os conhecimentos que você tem aí do cálculo 1, do cálculo 2, do cálculo 3, do cálculo 5, etc., tá? Do ponto de vista analítico. Tá? Então, quando eu falo analítico, é que você está dissertando, está resolvendo aí, tipo assim, utilizando uma caneta, tá? Então, é isso que a gente está tentando mostrar exatamente com essa situação aqui, tá certo? E nem sempre você vai encontrar um x tal que f de x seja igual a zero, vai ser próximo de zero, próximo, né? E daí, então, a gente tem aquela margem de erro, temos a questão de convergir ou não convergir. Então, isso tudo aí a gente já viu em aulas passadas, tá bom? Continuando. Então, aí nós temos um exemplo bem simples aí, vamos ver bem, esse exemplo aí, claro, é um exemplo trivial, tá? Digamos assim, é um exemplo trivial que alguém já resolveu, né? Eu já resolvi, e sei que é fácil de resolver analiticamente, tá? Então, é só um exemplo. Então, vamos considerar aqui, ó, considerar duas funções, f1 e f2. Conjunto de funções f1 e f2 igual a zero. Ou seja, f de x1, x2 é igual a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 2 igual a zero. E f2 de x1 e x2 é x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado sobre 9 menos 1 igual a zero. Ou seja, essa primeira aqui é uma circunferência de centro na origem e raio raiz de 2, né? Como você pode perceber, olha, aqui, mais ou menos aqui o esboço do gráfico, seria mais ou menos isso, tá? Cujo raio é raiz de 2. Essa segunda aqui é uma hipérbole, tá? E eu digo mais, é uma hipérbole equilátera, tá? Aí você diz assim, professor, o que é uma hipérbole equilátera? Não se preocupe não quando você estiver estudando cálculo 1, ou então estiver lá no ensino médio, você vai saber. Bom, brincadeiras à parte, então, nós temos aqui, então, a hipérbole, aqui é a hipérbole, tá? Então, aí o que acontece? Você vai perceber que da circunferência à hipérbole, você, aqui graficamente, você percebe, então, que você tem aqui ponto de interseção, tá? Da hipérbole com a circunferência, ok? Então, nesse caso, você diria, então, que esses pontos de interseção, tá? Esses 4 pontos de interseção aqui, né, na realidade, são as soluções do meu sistema não linear, que é esse, ok? Então, nós temos. Aí você diz assim, professor, eu preciso aplicar o método. Não, esse aqui é um método, como eu acabei de falar ainda há pouco para vocês, tá? Isso aqui é um exemplo didático. Exemplo didático é aquele que você mostra para o aluno que, de repente, é factível de resolver. Por exemplo, quando você vai resolver uma equação de segundo grau lá para os seus alunos aí, né? Para os seus alunos lá de oitava série, né? Equação de segundo grau. Aí você pega, mostra, pega a fórmula de Bhaskara, né? Mostra como resolver. O pessoal já fica impressionado. Aí quando você aplica aqueles métodos lá, ele fica mais impressionado ainda, né? A soma da raiz, produto de raiz, ele fica mais impressionado ainda. Aquilo é didático, tá? É didática mesmo. Pô, ele vai dizer assim, poxa vida, aquele professor é um professor espetacular, sabe explicar, né? Sabe dar aula. Eu aprendo com ele. Na realidade, eles são exercícios didáticos, tá? São exercícios didáticos que proporcionam exatamente o aluno ali, né? Digamos assim, ficar animado. Vamos colocar uma palavra aí. Ficar animado ali com o professor, ficar animado com a matemática, enfim, né? Então, é isso, para isso que serve o exercício didático, tá? Muito bem. Um outro exemplo aqui que nós temos é f1 de x1 e x2 igual a x1 ao quadrado menos x2 menos 0,2 igual a zero, e f2 de x1 e x2 igual a x ao quadrado menos x1 mais 1 igual a zero. Ambas essas funções são parábolas. A primeira com concavidade voltada para cima, tá? E a segunda é uma parábola com concavidade voltada para o lado, ok? É essa aqui.
Aí, quando você olha a interseção visual aqui, você percebe que não tem possibilidade dessas duas funções aqui, elas terem interseções entre si. Então, nesse caso, você diz que esse sistema, como não tem interseção entre as curvas, ele não tem solução. Tá? Muito bem. Então, na realidade, nós temos aqui, como eu já tinha te falado, né, falado para vocês, o F grande, ou seja, F maiúsculo de x, que é exatamente o conjunto, é o conjunto de funções da forma F1, F2 até Fn. E temos o vetor x, que é exatamente composto pelas variáveis x1, x2 até xn, que é exatamente o vetor solução que a gente vai em busca. Ok? A gente está em busca exatamente desse vetor solução. Então, é necessário, certo, que tudo isso aqui que eu falei esteja realmente de acordo. Além disso, é que tenha derivadas contínuas. Tá? Isso aqui é uma hipótese, né, do nosso problema, tá? Que tenha derivadas contínuas. Então, e suponha que exista pelo menos um x, né, um x estrela pertencente ao domínio tal que f de x estrela seja igual a zero. E nesse caso, então, você tem que esse x estrela é a solução, de acordo, claro, com os parâmetros aí que a gente tem que verificar, né, se ela está mais próximo ou se não está tão próximo assim da solução ideal, ok? Bom, aí nós temos aqui alguns nomes que nos parece familiar, principalmente você que já fez cálculo 2, tá? Você já ouviu falar de gradiente? Já. O que é um vetor gradiente? Na realidade, um vetor gradiente é um vetor constituído pelas derivadas parciais de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis. Por exemplo, se a gente pegar aqui de F1, por exemplo, do gradiente de F1, então o gradiente de F1 o que vai ser? Vai ser a derivada parcial de F1 de x em relação a x1, derivada parcial de F1 de x em relação a x2, derivada parcial de F1 de x em relação a xn, tá? Então, esse vetor aqui é o vetor gradiente, que pode ser, obviamente, estendido para todas as funções, tá? F2, F3, F4 até Fn. Muito bem. O jacobiano, não sei se vocês chegaram a ver jacobiano lá quando vocês estudaram cálculo, mas o jacobiano, na realidade, é constituído, é formado pelos vetores gradientes de cada uma das funções. Você percebe aqui o gradiente de F1, gradiente de F2 até o gradiente de Fn, que vão formar exatamente o que? Uma matriz, né? Então, você percebe que na primeira linha o gradiente, é exatamente os componentes do gradiente de F1. Na segunda linha, são os componentes de F2. E assim sucessivamente até a última linha, que seria exatamente o gradiente de Fn. Ok? Então, você tem o que a gente chama de matriz jacobiana. Então, a matriz jacobiana é formada a partir dos gradientes de cada uma das funções que compõem o nosso conjunto de funções. Ok? Muito bem. Novamente aparece o método de Newton-Raphson aqui, tá certo? Newton-Raphson, ele teve as contribuições aqui, deu a contribuição no cálculo numérico e em outras áreas, espetacular, tá? Espetacular aí são exatamente a contribuição de Newton, tá? Então, aqui nesse caso não poderia ser diferente, tá? Sistemas não lineares utilizando o método de Newton. E o que consiste? Consiste exatamente em você aplicar a equação da reta, como você percebe aqui, ó, que seria a equação de uma reta, onde a gente está utilizando o gradiente, ou seja, f1 de x mais o gradiente multiplicado por x menos x na ordem k, tá? Onde está variando de 1 até n. Então, a partir desse modelo, você pode, então, aproximar cada vez mais, né, de uma equação, e aí, então,
quando você pega e joga para uma... Porque aqui você está pegando cada uma das funções. Cada uma das funções, então, tem exatamente essa mesma expressão. Aí, quando você junta, então, esse conjunto de funções, você vai ter que f de x, então você percebe que agora é o conjunto de funções, tá? Vai ser uma função LK, né, que é igual a f de xk mais o jacobiano, porque a gente está pegando um conjuntão, vezes x menos x na ordem k. Bom, aqui você tem, então, que LK, que é o f de xk, mais o jacobiano, vezes x menos x na ordem k, igual a zero. Dessa forma, então, quando você isola o valor, você tem essa igualdade aqui, sendo igual a zero. Então, quando você isolar o valor de uma dessas expressões aqui, por exemplo, do jacobiano vezes x menos x na ordem k, vai ser igual a menos f de x na ordem k. Então, você observa aqui que já temos aqui uma expressão que vai ser usada no nosso algoritmo, tá? Essa expressão aqui, ela vai ser usada aqui no nosso algoritmo, ok? Muito bem. Continuando, então, aqui nós já temos aqui o algoritmo, o passo 1, dado x elevado a k, você vai calcular o jacobiano de x na ordem k e f de x na ordem k. Daqui a pouco eu vou ver um exemplo para você entender isso. Então, o primeiro passo dado x na ordem k, isso aqui é um valor inicial, resolve-se o sistema linear aplicando o jacobiano de x na ordem k multiplicado pelo vetor S. Esse vetor S aqui é um vetor que você vai construir, tá? E vai obter ele a partir exatamente dessa igualdade. O jacobiano multiplicado pelo vetor S é igual a menos a função de x na ordem k, tá? E aí, então, você pode aplicar todos os métodos que a gente já conhece aqui de resolução de sistemas lineares. Bom, a outra coisa aqui, a partir dessa igualdade que você tem aqui, x menos x na ordem k igual a s na ordem k, você vai isolar o valor de x na ordem k mais 1, que vai ser igual a x na ordem k mais o s na ordem k. Ou seja, para você obter o próximo x, aqui já você vai ter a forma interativa, vai ser o x na ordem k mais o s na ordem k, ok? Então, vamos prosseguir. Os critérios de parada aqui, tá? É o seguinte, nós temos aqui dois critérios de parada. O primeiro critério é que se a norma, isso aqui é norma, tá? Quando nos dois traços, para quem não sabe o que é norma. Quando a norma de f de xk for menor do que um epsilon, então você pode parar. Isso aqui é a norma dos vetores. Norma de vetores que você já está acostumado a trabalhar. Ou se não, você tem aqui a norma infinita. Como é que é essa norma infinita? É a norma de x na ordem k mais 1 até x na ordem k, norma infinita, que é exatamente o máximo, né, da norma de x na ordem k mais 1 até x na ordem k for menor do que epsilon, norma infinita. Bom, mas aí, de repente, por que aparece isso aqui? Porque se de repente não está convergindo ou coisa desse tipo, então você garante exatamente um limitante, né? Um limitante. Então, 10 elevado a 20, vamos supor, interações que você faz, claro, isso aqui, logicamente, que é do ponto de vista computacional, né? De f de x na ordem k, certo? For maior que 10 elevado a 20, ou seja, isso é limitante. Eu poderia até diminuir esse valor aqui. Então, é uma tolerância máxima de vetor. Aí você para. Aí você diz que não, isso aí não vai convergir para nada, não. Ou então parou em algum determinado ponto, tá? E aí nós temos aqui o nosso algoritmo, tá? O algoritmo é o seguinte, ó. Dados x0 é dado. Epsilon também é dado. E epsilon 2 também é dado. Então, faço. Primeiramente, o passo 1. Calcular a função aplicada em x na ordem k e o jacobiano de x na ordem k. Feito isso, aí você já faz o primeiro teste, tá?
Se a norma euclidiana de f de x na ordem k for menor do que epsilon, então você já encontrou a solução, ou seja, o x barra é o x na ordem k, e aí você para. Você já encontrou o vetor solução e você para. Se isso aqui não for satisfeito, então, se não, né? Aí você passo 3, obtém o S, que é o vetor que eu falei para vocês, um vetor S, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Como é que você encontra esse vetor? Que é a solução exatamente da seguinte equação. Você pega o jacobiano de x na ordem k, multiplica por S igual a menos f de x na ordem k, tá? Aí o que você faz? Você incrementa o valor de x, ou seja, o x na ordem k mais 1 recebe o x na ordem k mais o S na ordem k. Aí você faz o segundo teste. Se a norma infinita de x até k mais 1, né, de x de k mais 1 até x na ordem k, for menor que epsilon2, então faça, ou seja, se já encontrou a solução, o x barra, que é a solução, recebe o x na ordem k mais 1 e pare, ok? E pare. Já encontrou a solução, para que você vai continuar? Se não, ou seja, se isso aqui não for satisfeito, aí você volta, né? Incrementa primeiramente o valor de K, ou seja, vai para K mais 1, e aí então volta para o passo 1 e faz tudo de novo. Pensa num trabalhão que dá, do ponto de vista analítico, né? Dá trabalho. Qual é o exemplo? Pronto. Aí nós temos exemplo. Resolva o sistema f de x igual a x1 mais x2 menos 3 igual a 0 e x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado menos 9 igual a 0. Tá? Então, aí, de novo, aparece aqui um exemplo didático, tá? Então, toda vez que eu falar em exemplo didático, são exemplos que você vai entender perfeitamente, tá bom? Assim como, por exemplo, como eu falei agora, resolver uma equação de segundo grau, resolver uma integral, né? Não tem um professor lá do cálculo 1, pô, aquele professor explica bem, didático, tá? Didático, tá bom? Explica bem. Pô, aquele professor dá um show de bola. É didático. Muito bem, então vamos lá. Continuando. Só para você saber o que é didático. Sabemos que a solução x igual a 3, 0 e 0, 3 são soluções, né? Ou seja, se você substituir o valor de x por 3 e 0, ó, 3 mais 0 dá 3, 3 menos 6 é igual a 0, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 0 ao quadrado dá 9, menos 9 é igual a 0. Então, esse vetor aqui, esse x aqui, esse vetor, satisfaz a solução. Esse outro vetor 0 e 3 também satisfaz, tá? Então, 0 mais 3, 3, 3 menos 6 é igual a 0. 0 ao quadrado dá 0, mais 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 9 é igual a 0. Portanto, esses dois valores aqui satisfazem, ou seja, são soluções para o meu sistema, tá? Então, esse x é uma solução, esse outro x também é a solução, ou esse ou esse. Muito bem. Aí você pergunta aí, professor, então não precisa aplicar o método? Não, não precisa, não precisaria aplicar o método. Apenas a gente está vendo aqui didaticamente como é que resolve isso. Tá bom? Então vamos continuar. Supor que a gente não saiba, tá certo? Que esses valores aqui são as soluções. Então o que você vai fazer? Primeiro, verifique quem é epsilon e quem é epsilon 2. Foi dado aqui, tá? 10 elevado a menos 4. É dado isso, o problema. E o x na ordem 0, ou seja, o chute inicial, o valor inicial, é 1 em 5, o vetor 1 em 5. Então, você observa que não tem nada a ver aqui com o valor de solução. A gente está supondo que a gente não sabe, tá? Está escondido aqui, né? Aí você vai mostrar lá para o teu aluno lá, ó, vamos resolver aqui, tá? Né? E aí, então, aí daqui a pouco você acaba achando que é a solução. Mas vamos lá. Primeiro, vamos obter o valor da matriz jacobiana, tá? Então, x1 mais x2 menos 3. Então, quando eu derivo a primeira função f1 em relação a x1, obviamente vai dar 1. Quando eu derivo a função f1 em relação a x2, vai dar 1 também. Quando eu derivo a função f2 em relação a x1, dá 2x1. Quando eu derivo a segunda função f2 em relação a x2, dá 2x2. Ok? Então, essa é a matriz jacobiana.
Continuando. Aí, vamos para a primeira interação, tá? K igual a zero. Então, o que você faz? Primeiramente, você pega a função e aplica no chute inicial, no valor inicial, x na ordem zero, tá? Obviamente que você já gravou, tá? Já gravou isso. Temos o vetor 1 e 5, ok? E vamos substituir esse vetor aqui, que é o 1 e 5, aqui nessa matriz jacobiana, ou seja, nós teremos aqui 1 e 1, né? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, ok? Na função aqui que você vai substituir daqui a pouco, então você vai substituir aqui o valor de x1 por 1 e x2 por 5, ou seja, ficaria 1 mais 5, 7, 7, 1 mais 5, 6, digo, 6 menos 3 dá 3. E quando eu substituo aqui embaixo, na segunda equação, nós temos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 5 ao quadrado dá 25, 25 mais 1 dá 26, 26 menos 9 dá 17, tá? Só para você entender direito o que a gente está fazendo aqui, tá bom? É só que você tire uma foto, tanto dessa como daquela outra, para a gente não ficar perdido. Então, quando eu pego a função f e substituo no valor x inicial, então, que é o f aplicado em 1 e 5, vai dar 3,17, como eu fiz as contas ali, certo? Aí o que você faz? Você já vai para aquele passo 2 lá, calcula a nova infinita, tá? A nova infinita de x na ordem k é aproximadamente 17, que ainda é muito maior do que 10 elevado a menos 4, que é o epsilon. Portanto, continue. E aí, então, o que você vai fazer? Você vai calcular o jacobiano de x na ordem zero. Calcula o jacobiano de x na ordem zero, que é 1 e 5. Aí você vai ter 1 e 1, 2 e 10, como a gente já tinha visto anteriormente. Tá? Tinha feito esse cálculo para vocês. Aí o que você vai fazer? Vai obter o vetor S. Aí você diz, professor, mas quem é esse vetor S na realidade? Na realidade é um XY, já que a gente está trabalhando com duas variáveis, né? Você poderia substituir aqui por X e Y, para ficar melhor. Né? Mas na realidade a gente chama aqui de S1 e S2, que seria componente do vetor S. Tá? S1 e S2. Mas é como se fosse XY, então A e B. E pega a matriz jacobiana, multiplica pelo vetor S e iguala a menos a função f grande aqui que a gente encontrou. Tá? E vai resolver esse sistema aqui. Tá? Esse sistema aqui a gente pode aplicar método de Gauss, método de LU para você encontrar. E aí você encontra a função menos 13 oitavos e 11 oitavos. Tá? Esse valor aqui, tem que verificar se direitinho está esse valor, porque tá aqui já aparece outro, como você pode perceber, tá vendo? Então tem que verificar exatamente se esse resultado está certo. Mas vamos lá. Como é didático, então não tem problema. Bom, agora o que você vai fazer? Você pega e incrementa o valor de x. Tá? O x na ordem 1 recebe o x anterior, que é o x na ordem 0, mais o s na ordem 0. O x na ordem 0 é 1 e 5, e o valor de S na ordem 0 que você acabou de encontrar está menos 13 oitavos e menos 11 sobre 8. Tá? Você observa então que está diferente aqui, mas é o mesmo, tá? É o mesmo. Quando você somar, vai dar menos 5 oitavos e 29 oitavos. Okay? Esse é o valor de x. O novo x agora. Candidato à solução. Aí o que você vai fazer? Você pega, calcula a norma infinita de x na ordem 1 menos x na ordem 0, dá 13 oitavos aproximadamente, e dá 1,625, que dá muito maior do que 10 elevado a menos 4, portanto, continue. Aí você volta tudo de novo, lá para o passo 1, e aí então você, olha lá, está aqui. Aí você faz tudo de novo, agora já com novos valores. Agora você vai calcular o f de x na ordem 1, não mais o x na ordem 0. Entendeu? Porque a gente já tem esse x na ordem 1. Aí você calcula o f aplicado em x na ordem 1, que é o f menos 5 oitavos, 29 oitavos, que a gente encontrou ainda há pouco. Quando você substitui na função f, você tem 0, 145 sobre 32. Calcula a norma infinita, dá aproximadamente 4,5313, que dá muito maior do que 10 elevado a menos 4, continue. Aí, novamente, você calcula a matriz jacobiana agora de x na ordem 1, que é o jacobiano aplicado a menos 5 oitavos, 29 oitavos, que a gente encontrou ainda há pouco. Substitui lá naquela matriz jacobiana, deu 1,
menos 5 quartos e 1 sobre 29 sobre 4. Encontra o vetor S novamente. Agora é o vetor S1 e S2, né? Que seria exatamente na ordem 1. Verifique aqui, tá? Ordem 1. Teria também um x e y, se você quiser substituir, desde que você saiba que isso aqui seria o vetor S na ordem 1. Aí, então, pega a matriz jacobiana, multiplica pelo vetor S, igual a menos a função aqui que você encontrou, tá? Bom, feito isso, você encontrou agora o vetor S, menos 5, menos 0,533, menos 0,533, e incrementa o valor de x. Agora, o x na ordem 2 recebe o x na ordem 1 mais o S na ordem 1. Ou seja, então vai ficar o quê? O x na ordem 1, que era menos 0,625 e 3,625, mais o S que você encontrou aqui, tá? O S que você vai encontrar aqui, a solução, tá aqui. Esse S aqui que você encontrou a solução, soma e você obtém, então, o valor de x2, que é menos 0,092 e 3,0917. Aí, esse aí é um outro candidato, né? Saber se de repente é essa a solução. Aí você vem aqui pela norma infinita, normalmente x2 até x1, calcula a norma. Aqui deu aproximadamente 0,533, que dá muito maior do que 10 elevado a menos 4, que é o epsilon. Continue. E assim você vai fazendo até encontrar exatamente a solução. Ok? Muito bem. Então, na próxima aula a gente vai ver o método de Newton modificado, tá? Mas você, como exercício, tá? Você não teve a solução. Você percebeu aqui que não encontrou uma solução? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, esse mesmo problema e vai exatamente resolver com 10 elevado a menos 4, tanto o epsilon e o epsilon2, resolver aí na mão, né, analiticamente, e encontrar a solução que estaria exatamente de acordo com essa margem de erro, tá bom? Então, por hoje é só, senhores.